sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre O Silêncio das Montanhas, do Khaled Hosseini. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Para quem não está associando o nome do autor às obras dele, o Khaled Hosseini é o mesmo autor de O Caçador de Pipas e A Cidade do Sol. Esse daqui é o terceiro livro dele e veio carregado de expectativa, até porque os dois anteriores foram grandes sucessos e esse daqui tinha a missão de mostrar de fato a que o autor veio. Para começar a falar sobre O Silêncio das Montanhas, eu teria que fazer uma sinopse dele aqui. Só que fazer uma sinopse desse livro é muito complicado, porque no meu ponto de vista, tem duas formas de se ler esse livro. A primeira delas é fazendo a leitura sobre a história de dois irmãos, a Pari e o Abdullah, que foram separados quando eles ainda eram bem pequenos. A segunda é pensando no livro como uma série de contos que tem começo, meio e fim, e que quando reunidos eles contam uma história maior. Eu tô falando isso porque esse livro aqui possui 9 capítulos e cada um deles é protagonizado por um personagem diferente. São diferentes locais e momentos temporais e históricos que vão do Afeganistão de 1952 até os dias atuais, que no caso desse livro aqui é 2010, em diversos países como Grécia, França, Estados Unidos e o próprio Afeganistão. E como cada capítulo tem um protagonista diferente, as histórias acabam podendo ser lidas de forma independente. Só que juntas, como eu falei, elas formam uma história global de como a vida de diversas pessoas foram afetadas a partir do momento que a Pari foi separada do Abdullah. E é por isso que eu acho que tem duas possibilidades de leitura aqui. O problema é que se você for pensando que vai contar a história da separação do Pari e do Abdullah, você vai se decepcionar um pouquinho, porque ele só aparece no primeiro e no último capítulo da história, meio que contando como foi a separação dos dois e o que aconteceu muitos anos depois, se eles vão se encontrar ou não. Então tem um lapso de tempo aí muito grande que não é contado pra gente o que aconteceu. E com isso, quem vai ler esperando a história dos dois acaba se decepcionando um pouquinho. A partir do momento que eu entrei no terceiro capítulo, minha cabeça já mudou completamente. Eu comecei a ler da segunda forma que eu falei, como uma série de contos um pouquinho independentes. Quando eu percebi isso, que dava pra ler cada capítulo como uma história separada e que no fundo ela era a mesma história, aí sim eu comecei a gostar um pouquinho mais do livro. E o Khaled Hosseini parece corroborar um pouquinho com essa ideia, porque ele usa diferentes técnicas narrativas para contar cada um dos capítulos. O primeiro deles, por exemplo, é um conto ficcional narrando uma história que parece ser tirada de Mil e Uma Noites, e só no segundo capítulo a gente vai entender para quem essa história estava sendo contada. E é nesse segundo capítulo que a gente conhece a Pari e o Abdullah e vê a história da separação dos dois. Mas tem outro capítulo, por exemplo, que é uma carta escrita no final da vida de um personagem que é todo narrado em primeira pessoa, como se a pessoa estivesse contando mesmo a história da vida dela. Tem outro capítulo que é mesclando uma entrevista numa revista com narração em primeira pessoa. Então o Khaled Hosseini busca fazer essas técnicas narrativas diferentes para poder tornar esses pequenos contos mais agradáveis para o leitor. Só que tirando esse que tem uma forma determinada, os outros capítulos não tem um padrão para determinar se vai ser uma narrativa em primeira ou terceira pessoa. O Khaled Hosseini parece que parou e pensou, essa história aqui ficaria melhor em terceira pessoa e colocou. Ou então, essa daqui fica melhor em primeira pessoa e foi lá e colocou. Não tem um critério assim, e eu acho que num livro desse estilo, com contos no meio da história, né, com capítulos que formam pequenos contos, eu acho que isso seria importante. E por tudo que eu falei até aqui, já deu pra perceber que Silêncio das Montanhas é o livro com formato mais diferentão dentro do que o Khaled Hosseini já lançou. E também tem dois temas muito recorrentes na obra do Hosseini que estão presentes aqui também, que é a família e a separação. Esses dois pontos já eram muito fortes em O Caçador de Pipas e principalmente em A Cidade do Sol, só que aqui eles ganham novos contornos, porque a gente já começa a história com uma separação de uma família, então logo no segundo capítulo a gente já vê exatamente o que vai ser o mote do livro, e nos outros capítulos ele também vai montando muito bem esse tema da família, seja família de sangue ou seja aquela família que se constituiu depois de muito tempo. E a separação tá sempre lá presente, seja a separação de uma pessoa querida ou até mesmo a separação do seu país de origem, no caso do Afeganistão. Esses dois pontos são muito fortes aqui e foram muito fortes em outras obras dele. Só que esses dois pontos, beleza, eles são muito bacanas, tem várias facetas para explorar. Só que o Khaled Hosseini faz aqui outra coisa que ele fez nos outros dois livros dele, que é abusar do melodrama. Ele continua com aquela mania de querer com que a gente chore ao longo do livro. Em Caçador de Pipas foi legal, foi novidade. Em Cidade do Sol ele conseguiu trabalhar bem. As primeiras vezes que apareceu aqui em O Silêncio das Montanhas é bacana. O problema é que todo capítulo tem um melodrama, assim, muito forte. Nenhum personagem é feliz, assim, nenhum. Eu já tava fazendo um bolão de qual que seria a próxima desgraça que ia acontecer com os personagens, porque ele conseguiu abordar uma variedade de desgraças aqui. Tem desde venda de filhos, mordida de cachorro que deforma a cara, tentativa de suicídio, problema mental grave, e são só algumas das desgraças que acontecem aqui. Ele usa e
e abusa desse recurso narrativo. E assim, teve gente que falou que chorou no livro, que achou emocionante. Beleza, eu até entendo por que tenha chorado. O problema é que esse é um recurso de roteiro que, se usado em exaustão, ele cansa o leitor. A gente para de se importar com os personagens, porque sabe que o tempo inteiro eles vão sofrer. O sofrimento passa a ser um nada pra gente, assim. O personagem pode estar lá, caindo de câncer na cama, deteriorando sozinho lá dentro, que a gente não vai se importar com ele, porque nos capítulos anteriores ele já fez o personagem sofrer de diversas formas possíveis. E é por isso que eu fiquei com um sentimento controverso quando eu terminei de ler esse livro aqui. Eu gostei da estrutura que o Khaled Hosseini usou, ele fez uma coisa diferente do que ele tinha feito nos livros anteriores. Esse formato de pequenas histórias pra completar um todo é um formato que eu gosto bastante, e se o formato e as histórias dos personagens são interessantes, o miolo ali, a forma como ele fez os personagens sofrerem foi uma coisa que não me agradou tanto. Esse melodrama é uma coisa que me afasta de qualquer tipo de história, assim, uma vez beleza, mas o livro inteiro acaba me afastando, que eu acho que é um recurso barato. É tipo escrever o livro inteiro pra pessoa se emocionar a cada página. É uma coisa que eu não gosto tanto, e por isso que eu fiquei com um sentimento meio controverso aqui. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E você já leu O Silêncio das Montanhas? Já leu outro livro do Khaled Hosseini? Comenta aqui pra gente continuar a conversar sobre o autor, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.